Até os dias de hoje, mais de 4.000 pessoas já escalaram o Monte Everest e 12 homens já pisaram na Lua. E esses fatos ocorreram muito antes de toda a evolução tecnológica que temos. E mesmo assim, o ser humano só conseguiu mapear cerca de 10% dos oceanos. Esse número é ainda menor quando trata-se de visitas aos gigantes d'água, sendo apenas 3% explorado. E hoje, no mundo desconhecido, mostraremos os maiores mistérios do fundo do mar. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Triângulos. Não é preciso ser um lugar escuro e inalcançável para ser misterioso. E esse é o caso dos triângulos. O Triângulo do Dragão e o Triângulo das Bermudas são regiões que aparentam normalidade dentro dos padrões. Mas nos mares, eles são dados como os mais perigosos. O Triângulo do Dragão, ou Mar da Morte, como é também conhecido, fica localizado no Oceano Pacífico, a cerca de 100 quilômetros ao sul de Tóquio. E desde a Segunda Guerra, mais de 1.500 embarcações e aeronaves desapareceram ali. E o paradeiro da maioria deles ainda permanece um completo mistério. Mas um dos principais casos não resolvidos está diretamente ligado ao Japão, pois de lá um total de 5 embarcações sumiram. Então, o governo enviou um grupo de cientistas que também não voltaram. Desde então, o lugar é dado como um dos mais perigosos do planeta. O mesmo acontece com o Triângulo das Bermudas. Um fato interessante é o seu alinhamento, pois os dois triângulos estão na mesma linha de latitude. Por isso, alguns estudiosos sugerem que exista uma espécie de buraco de minhoca que faz uma ligação entre os dois. Já um outro grupo de especialistas afirma com veemência que a causa desses acidentes deve-se às rajadas de ventos que circulam apenas nesses locais. Por isso, tanto embarcações quanto aeronaves são atingidas. Mas a verdade é que nenhuma dessas teorias foram realmente comprovadas. Sendo assim, essa parte do mar ainda continua a ser considerada um profundo mistério. Fossa das Marianas. A Fossa das Marianas é considerada como o local mais misterioso, escuro e assustador dos mares. Ela está situada no Oceano Pacífico, a leste das Ilhas Marianas. Por isso o nome é extremamente sugestivo. O ponto mais profundo do planeta Terra está localizado exatamente na fossa, pois ela se encontra entre duas placas tectônicas do Pacífico e das Filipinas. E mesmo com sua profundidade, que ultrapassa 11.000 metros, a vida marinha é indiscutivelmente abundante. Contudo, essa informação não foi suficiente para inibir o ser humano. E até pouco tempo atrás, usava-se a fenda como depósito de lixo radioativo. Por sorte, esta já não é mais uma prática tão corriqueira. Mas apesar disso, a poluição já alcançou o ponto mais profundo do buraco. Hoje, os cientistas afirmam com veemência que sabemos mais sobre a superfície de Vênus do que sobre a depressão das Marianas. Isso porque os humanos e máquinas são quase impossibilitados de chegar ali. Tanto que apenas 3 pessoas foram capazes de realizar este feito. Para se ter uma melhor ideia da diferença de pressão, no espaço, lidamos com a diferença de apenas uma atmosfera do nível do mar para nenhuma no vácuo. Já no mar, pode ultrapassar 500. A água é cerca de 5 vezes mais densa que o ar, e a cada 10 metros de profundidade no mar, soma-se mais uma atmosfera de pressão. E nessa situação, o ar pressurizado do cilindro torna-se tóxico e um grande inimigo da vida humana. Na Fossa das Marianas existem incontáveis espécies não catalogadas, muitas delas com consequências da interferência do homem, que inclusive ainda não foi capaz de produzir um maquinário resistente e grande o suficiente para caber uma tripulação que desvende por completo esse pedaço do mar. Cidade cubana. A empresa Advanced Digital Communications é uma das 4 empresas que atuam com o governo cubano na exploração dos mares dessa nação. Esses locais têm uma ligação direta com a história, pois lá inúmeros navios repletos de ouro e tesouros do período colonial afundaram.
Mas o real motivo de toda a atenção dada para este lugar é a cidade cubana submersa. Em 2000, uma equipe relatou essa descoberta ao mundo, e sugere-se que as ruínas pertençam ao período pré-clássico do Caribe. A cidade do Triângulo, como ficou também conhecida por se localizar na área do Triângulo das Bermudas. Lá existiu uma população semelhante de Teotihuacan, a cidade das pirâmides. Aliás, esse é um outro fato que essas duas cidades têm em comum: pirâmides. Mas elas não são as únicas a chamarem a atenção. O lugar também possui esfinges maiores até que as do Egito. Estes monumentos fazem supor os arqueólogos que essa seja, na verdade, a cidade perdida de Atlântida, que, segundo Platão, foi uma civilização que viveu 9.000 anos antes de seu tempo e que possuíam um grande poder naval. Mas, segundo lendas, mesmo com toda a tecnologia da época, a cidade foi engolida pelas águas em apenas um dia. Mas mesmo com a descoberta dessa gigante milenar, não é possível ter muitos detalhes. O ser humano não pode chegar até ela e só mantém contato através de robôs que quase sempre sucumbem às forças do Triângulo das Bermudas. Guerra do Pacífico. A Segunda Guerra Mundial na Ásia e no Pacífico foram os acontecimentos mais marcantes de toda a história e envolveram um grande número de vidas. Segundo os livros da cadeia escolar de crianças de todo o mundo, o Japão foi o responsável pelo primeiro tiro no dia 7 de dezembro de 1941. Mas os arqueólogos marinhos duvidam muito disso. Um contratorpedeiro americano alega ter atirado em um submarino japonês cerca de 1 hora antes da guerra. Se isso fosse dado como verdade, a história seria reescrita, pois assim os Estados Unidos e não o Japão teriam iniciado a guerra. Porém, este submarino em questão desapareceu, e nenhum alarme geral foi soado, deixando todos com uma verdadeira dúvida, pois os tripulantes não eram capazes de provar que acertaram o alvo. Acatando uma missão, o piloto de submersível Stanley Kirby iniciou uma busca e o que era apenas uma missão simples tornou-se uma maratona com mais de 18 horas de trabalho por dia, pois se mostrou cada vez mais difícil de encontrar o submarino do que o esperado. Depois de alguns dias, ele foi encontrado em perfeito estado e com o corpo de 2 tripulantes. Se pudéssemos ver no fundo do Oceano Pacífico, seria possível visualizar o único tiro preciso que afundou o submarino anão japonês. Museu Subaquático. O fotógrafo renomado e escultor formado pela Universidade de Artes de Londres, Jason de Taylor, resolveu unir suas duas paixões e criar o que ficou conhecido como Musa, uma espécie de museu subaquático que fica localizado em Cancún, na Baía de Moiriner, no Caribe mexicano. Esse parque foi criado em 2006. Sua ideia inicial é que o lugar servisse principalmente como recife artificial para a vida marinha colonizar e habitar. Um mergulho no Musa é uma viagem completa pela vida moderna do homem. Hoje, o parque já conta com 500 esculturas afundadas com mais de 6 metros de profundidade, dispostas em uma área aproximada de 420 metros quadrados. E todas representam seres humanos, desde a sua forma mais pacífica a gritos de horror. O material principal das estátuas é o concreto, mas quando uma nova escultura é mergulhada, os organizadores perdem todo o controle da situação, pois a partir desse momento, um novo coral será montado naturalmente. Rios submarinos. Os rios submarinos são um dos grandes mistérios dos oceanos, apesar de terem um papel importante para a formação do ambiente marinho. Eles geralmente se encontram dispostos a milhares de metros de profundidade e fluem no leito dos oceanos fora da visão dos seres humanos. Alguns deles se comparam a imensos rios terrestres, como o Amazonas, por exemplo. A compreensão desses gigantes aquáticos é de apenas 3%. Segundo o professor e pesquisador James Gardner, nós sabemos mais sobre os canais que cortam a superfície de Marte do que os rios que cortam as profundezas do oceano. Esse mesmo pesquisador afirma que o termo rio não é uma boa colocação para esse fenômeno, pois melhor se adequariam correntes de turbidez.
Elas geralmente têm origem nas margens das plataformas continentais ou seus taludes. Nestes pontos próximos à foz dessas correntes, os sedimentos se acumulam até atingirem um ponto crítico, assim desabando até as águas mais profundas do fundo do mar a uma velocidade de 60 km por hora. Isso faz com que os canais abissais sejam criados, e ali é onde correm. Mas todo esse processo não acontece do dia para a noite. São precisos milhares de anos até que um desses se dê por finalizado. Seu principal gatilho é a gravidade, pois sabe-se que as águas que descem são imensamente mais densas que qualquer outra partícula de água no oceano. O que mais te impressionou nesse vídeo? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.